apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Neste momento, sintam-se acolhidos pela nossa equipe e pela espiritualidade que nos acompanha. Lembrando mais uma vez, como o próprio nome diz, o nosso programa é um conversando, onde a gente busca durante a semana adquirir um pouquinho maior conhecimento sobre o tema a ser abordado. E assim a gente vem aqui enquanto equipe, cada um contribui um pouquinho para que a gente possa construir esse aprendizado. Assim, convidamos a todos aqueles que estiverem nos ouvindo e puderem entrar no chat conosco para compartilhar seus pensamentos, suas dúvidas. Aqueles que nos estiverem ouvindo pelo YouTube, que não puderam participar da gravação, ouvirem conosco através da web rádio, que possam também se colocar suas dúvidas, seus questionamentos, através da nossa página no Facebook, Conversando o Evangelho Cavilo. Assim, nós vamos estar muito felizes, de poder compartilhar e acrescentar ainda mais na construção desse aprendizado. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Marli, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. A Pamela e a Roseli, que são as responsáveis pelo conteúdo da nossa página no Facebook, onde diariamente é colocado um tópico a respeito do tema da semana. Então, hoje, neste momento, o nosso tema é Jesus. Quem é Jesus? Vamos conhecer um pouquinho mais da vida de Jesus, de algumas passagens da sua vida aqui no orbe terrestre. Assim, vamos serenar nossa mente, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, vamos nos sintonizando com os nossos mentores espirituais, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, que é a que nos dirige neste momento, e todos os espíritos que nos acompanham, sejam para nos iluminar ou para aprimorar o conhecimento conosco. Pedimos permissão então a Deus para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Elaine. Pai nosso que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito seja. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lugares e erga estas pobres e infelizes criaturas, que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ao fim do dia possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e das viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares,
dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Pedimos então agora a Ione que proceda a mensagem de hoje. A mensagem que eu escolhi, ela tem como título Jesus. É uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, presente na Antologia Mediúnica do Natal pelo Espírito Marta. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino, e ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor, que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Ele é misericórdia personificada, o jardineiro bendito, que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas do orbe escuro, dos prantos e das provações remissoras. Passo a palavra. Bem, depois dessa mensagem que nos faz ter uma visão inicial de Jesus, nos mostrando, na verdade, o quão espírito elevado era Jesus, vamos proceder com a leitura do Evangelho. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Ele, Jesus, era a luz verdadeira, que iluminava todo homem, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Este trecho é de João, capítulo 1, versículo 1 a 4 e 9, do Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias. Vamos, então, agora dar início aos nossos questionamentos. Iniciando, então, como era o cenário político, econômico, social da época do nascimento de Jesus, Poliana? Você consegue nos dar uma visão de como era, como se vivia o homem naquela época, né? Desde a economia, como eram as famílias, o trabalho? Você consegue nos auxiliar? Bom, vamos tentar, né? Olá, pessoal. Bem, naquela época, o cenário político que a gente observa, eu vou tentar fazer um panorama geral, era da dominação romana, né? Então, nós tínhamos os romanos dominando e eles exerciam uma certa opressão econômica, social e política. E embora esses romanos eles conquistavam as províncias e deixavam uma autonomia ao povo, eles cobravam impostos e gerava grandes problemas para os judeus, né? Porque pagar impostos significava uma submissão. E nesse sentido, né, de uma dominação política, dominação econômica e até social, os judeus eles esperavam a chegada do Messias, né, que seria enviado de Deus, e que esse Messias iria liderar revoluções e iria libertar o povo judeu. E a ideia dos judeus em relação a esse Messias era uma ideia de um Messias forte, de um rei forte, sobre-humano e que expulsaria, né? E o contrário veio Jesus, que era um Messias pacífico, né? Então, o cenário ali político, econômico, era mais ou menos esse.
Com relação à cultura e à religião, é meio que não dá para separar, né? Uma vez que a religião ela está muito intrínseca, né, na cultura judaica. Eles viviam sobre a lei mosaica e a seguiam de forma direta, né? Viviam numa sociedade extremamente patriarcal, possuíam diversos grupos religiosos, né, que tinham funções bastante definidas, funções sociais bastante definidas, como os saduceus, os escribas, os puritanos. Então, resumindo, né, o povo judeu, eles viviam sobre uma cultura bem forte do judaísmo e esperavam um Messias que pudesse salvá-los e libertá-los do jugo romano. Bem, essa questão foi muito bem abordada pela Poliana e a gente percebe, na verdade, que naquela época o que esperavam de Jesus, até pelo aspecto social, político e econômico, era um salvador, né, que viesse libertá-los da pressão em que eles sofriam. Se a gente trouxer para os dias de hoje, talvez muitas pessoas ainda esperem um salvador que venha libertá-las, né, dessa pressão econômica, política em que vivem. Mas vamos entender que não era bem essa a missão de Jesus. E para que a gente entenda qual era a missão de Jesus, né, quem era Jesus, é preciso que a gente entendesse primeiramente como era esse cenário em que ele viveu, nasceu, se a gente pode colocar assim. Então, dando continuidade, a gente pergunta para Sheila. Sheila, qual o significado do nascimento de Jesus segundo a doutrina espírita, né? Qual seria a finalidade, né, do seu nascimento? O que representariam os reis magos? Qual a importância de Maria e José, né, os pais biológicos, aí, se a gente pode colocar assim, físicos, né? Como é que a gente pode entender todos esses personagens e o nascimento da vida de Jesus segundo a doutrina espírita? Será que você consegue nos auxiliar? Considerava-se o nascimento de Jesus o marco do renascimento espiritual da humanidade, assim como o dia sucede à noite e a vida sucede à morte. Ele veio ensinar como construir o reino divino a partir do alicerce fundamental, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nascimento de Jesus veio para despertar no ser humano para que o mesmo reflita sobre seus atos e enxergar que Deus, nosso Pai Maior, não nos desampara e está disposto a nos ajudar e a reparar nossas mazelas. Em suma, a lição sobre o nascimento de Jesus também ensina que nossa modificação interior, nossa reforma íntima, quando razão e intuição se unem em prol do bem. O convite para o nascimento de Jesus Cristo em nós, com a renovação dos nossos pensamentos e emoções, refletindo no próprio corpo físico. Nesse cenário do nascimento de Jesus, temos também a figura dos três magos. Embora muitas pessoas os ignorem, os reis magos possuem nomes, entretanto, estes nomes não derivam dos evangelhos. Quem nomeou os magos foi o reverendo Beda, que viveu no século VIII depois de Cristo. Os nomes são Baltazar, Gaspar e Melchior. Estes nomes se encontram relacionados com as raças e os presentes dos seguintes modos. Melchior representa a raça branca europeia, trouxe ouro e simboliza a raça jafetista. Gaspar simboliza a Ásia, trouxe o incenso e representa a raça semítica. E Baltazar, que presenteou Jesus com a mirra, representa a raça negra. A visita dos magos evidencia que o nascimento de Jesus repercutiu além da Palestina, sob o ponto de vista espiritual. Certamente, em todas as latitudes, pessoas dotadas de grandes sensibilidades, que hoje chamaríamos de médiuns, foram informadas a respeito ou pressentiu que estava chegando o nosso governador espiritual, com uma gloriosa mensagem de renovação para a humanidade. Dentre as inúmeras denominações que receberam os médiuns, em todos os tempos, mago é uma delas.
O que podemos falar a respeito de José é que ele, em suma, enquanto pai de Jesus, foi muito atencioso para com a família, embora severo, jamais aceitava qualquer compromisso profissional, caso ainda tivesse alguma dúvida em poder cumpri-lo. Era enérgico, sóbrio, religioso, mas sem excitamento fanático ou exagero místico. Manifestava profundo respeito para os preceitos e regras sagradas do Torá. Ele era também um terapeuta externo da coletividade dos essênios, pois atendia os necessitados através de um curandeirismo à base de passos fluídicos e irradiações magnéticas, cujo trabalho desprovido de qualquer interesse mercenário foi objeto da atenção de Jesus. Para nós espíritas, a nossa, no caso Maria, é a mãe de Jesus. Hoje ela é um espírito que continua a trabalhar na seara do Senhor, mas não como mãe, mas como irmã de Jesus e de todos nós. Passo a palavra. Bem, ficou muito clara a explicação que nos trouxe a Sheila, né? Então a gente percebe que, na verdade, a infância de Jesus, apesar de ter sido uma infância, o nascimento de Jesus, apesar de ter sido o normal dentro do que a gente chama, né, como vida corporal, ele vem repleto de significado, mostrando que, na verdade, a sua missão transcendeu somente o lar em que ele veio, mas englobou todo o orbe, se a gente pode colocar assim. Então a gente vê a simbologia que a Sheila nos trouxe através dos Reis Magos, mostrando que todos aqueles que possuíam a sensibilidade, que sentiam, né, próximos aos benfeitores espirituais, já sabiam da chegada do Messias, se a gente pode colocar assim. E para que a gente entenda um pouquinho mais, né, sobre Jesus, a gente pergunta para Ione. Ione, como foi a infância e juventude de Jesus? O que podemos aprender com esses momentos de sua vida? Bem, Jesus ele teve uma infância semelhante, né? Se a gente for pensar nos dias atuais, em questão de ser criança, né? Foi educado pelos pais até os 7 anos, com base nos ensinamentos das Escrituras. Mais tarde passou a estudar nas sinagogas e já na adolescência ele aprendeu o ofício de carpinteiro. A única referência à adolescência de Jesus nos evangélicos canônicos ocorre em Lucas 42:51, conhecido como Jesus entre os doutores. Segundo este evangelista, aos 12 anos Jesus foi com os pais de Nazaré a Jerusalém para a festa da Páscoa judaica, e lá ele surpreendeu os doutores do templo pela facilidade com que aprendia a doutrina e por suas perguntas intrigantes, né? O que brevemente, né, desse relato aqui nós podemos compreender é que Jesus, como um homem encarnado, teve uma vida de criança e adolescente aparentemente comum, né? Porém seguindo lá os costumes da época, mas, né, indo além a essa época, pois ele refletia os conhecimentos da religião, questionava-os, evangelizava, né, e enfatizou sempre no seu trajeto a importância do amor e da caridade. Passo a palavra. Eu acho assim, com relação aos relatos, de fato são poucos e eu acho que a ideia não era bem pegar esse período. Mas se a gente for parar para pensar, a adolescência é um período muito complicado, é um período de diversos conhecimentos para um jovem normal. Agora imagina esse jovem sendo Jesus, né? Um espírito que é, né, o mais evoluído que se tem conhecido na Terra. Então, para ele, devia ser muito, não vou dizer complicado, mas ele tinha que trabalhar muito essa questão para não assustar demais as pessoas, né? Os próprios professores, né? Que ele deve ter tido algumas aulas, enfim, por onde passou. Então, assim, com relação à adolescência, eu imagino que tenha sido muito interessante esse período, porque às vezes as pessoas, quando veem uma criança, um jovem, que é muito inteligente, às vezes inteligente até demais para a idade, acaba que tem uma certa aversão, ou então, né, tem uma preocupação a mais, acaba excluindo. Então eu imagino que Jesus, ele teve que lidar com essas mudanças, né, da idade, embora ele, né, seja um espírito extremamente evoluído. Passa a palavra.
juntando tanto o que a Ione falou quanto o que a Poliana nos trouxe, né, a gente percebe que Jesus, né, nascendo no nosso orbe, ele teve que se adaptar, digamos assim, mesmo sendo um espírito evoluído, já ter passado por todas essas fases em outros tempos, né, ter se aprimorado, se a gente pode dizer assim, ele teve que se adaptar aos costumes e aos problemas da época. Então, como a Ione nos trouxe, ele teve uma infância, uma juventude normal dentro do que a gente considera, ou seja, a criança vai ter tempo de brincar, mas ela também tem as atividades que lhe são conferidas a título de tarefas, enquanto na unidade familiar. Então a gente percebe isso, né? Já que tanto Maria quanto José tinham essa visão, eles eram extremamente religiosos, se a gente pode colocar assim, não fanáticos. Então passaram também todo esse ensinamento, né, da doutrina judaica. Então Jesus foi criado num ambiente em que existia a doutrina judaica e era essa que se seguia. Então, como a Poliana colocou, a gente imagina como deve ter sido difícil, né, mesmo sendo o espírito que ele foi, conseguir controlar e respeitar o tempo de cada um. Mesmo ele sabendo muito mais, né, ele conseguindo poder desenvolver muito mais, ele tinha que se conter a fim de respeitar o tempo de cada um, ele tinha que descer em sua sabedoria, a sabedoria de cada um, a fim de que a sua missão pudesse ter um bom desempenho, né? Então a gente vê aí a dificuldade, na verdade, o sacrifício, entre aspas, que Jesus teve que fazer para se colocar como um ser comum, né? Que ele teve, a gente percebe pela Bíblia, apesar de ter poucos relatos e dos historiadores, que ele teve uma infância comum, né? Dentro do que poderia chamar de normalidade. E para entender um pouquinho mais ainda, a gente pergunta, como é que a gente entende os milagres de Jesus, né? O que significa milagre? Nós vamos perguntar primeiramente para a Elaine e depois para o Devani. Vocês poderiam nos auxiliar no entendimento do que seria isso? Os milagres são simplesmente uma manipulação de fluidos, né? Do fluido cósmico universal. Atualmente, quem faz muito dessas manipulações são os reikianos. Né? Eles trabalham com o fluido cósmico universal, mais os fluidos que ele tem no corpo, o fluido vital. Trabalham com cristais. E Jesus Cristo trabalhava dessa forma, manipulava os fluidos com a energia. Só que nós não entendemos, pelo nosso atraso moral, como ele fazia isso. Mas quanto mais puro e mais elevado um espírito, melhor ele consegue manipular os fluidos disponíveis na natureza. Por exemplo, transformar a água em vinho é simplesmente uma transubstanciação de um elemento a outro. Multiplicação de peixes e pães é simplesmente a transformação da energia dos pães e dos peixes em matéria. Passo a palavra. Bem, na história é bastante comum a crença na existência de milagres devido a acontecimentos inexplicáveis. Muitas pessoas descobriram ou recuperaram a fé após a realização do que parecia impossível aos recursos materiais. Os denominados milagres de Jesus desafiam até hoje as explicações científicas e fascinam a todos devido à grandeza de seus atos em benefício do planeta. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, mas, como a ciência ainda não explica todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservado para o maravilhoso. Para a doutrina espírita, milagres não existem, pois nada foge às leis naturais. O espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. O Espiritismo sempre se envolverá com explicações lógicas para o entendimento dos fenômenos conhecidos como sobrenaturais. Daí
a importância de seus adeptos estarem sempre atentos aos progressos da ciência, acompanhar tudo o que está acontecendo, para que o desenvolvimento de sua fé tenha como alicerce a razão, porque somente esta nos permite o real e profundo entendimento de todas as coisas. Já para a doutrina espírita, a fé, essa confiança quanto à realidade espiritual, essa convicção de que o poder e sabedoria de Deus se manifestam através de leis imutáveis, porém amorosas, tem de ser esclarecida e bem fundamentada. O livro O Sublime Peregrino, ditado pelo espírito Ramaz, faz comentários importantes a respeito. O mestre realizou inúmeras curas e renovações espirituais, que não devem ser consideradas milagres, mas resultantes de suas faculdades mediúnicas. Em virtude de sua elevada hierarquia espiritual e da incessante cooperação das entidades angélicas que o assistiam, tudo o que ele realizava nesse sentido, embora tido por miraculoso, era apenas consequência da aplicação inteligente das leis transcendentais. Quando Jesus curava alguém, dizia: tua fé te salvou, do que se deduz que existiram pessoas que não foram curadas porque não tinham fé suficiente. Hoje, com o conhecimento sobre a mediunidade, entre eles o da ectoplasmia, como já foi bem explicado, tem trazido muitos esclarecimentos para desvendar os acontecimentos considerados sobrenaturais na Bíblia, quando não passam de fenômenos naturais mediúnicos. Existe um poder de cura, sim. É o caso dos médiuns de cura e do próprio Jesus, que era um médium especial de cura, pois estava sempre curando as pessoas. Paulo falou também desses fenômenos de curas, que ele denominou operações de milagres. Mas milagre para ele não tinha o sentido que tem hoje, ou seja, aquele de que é a transgressão das leis da natureza. Porém, como já foi dito, a fé ajuda e muito na cura. A fé atua abrindo as portas para a entrada das energias benfazejas. Ela ajuda a criar entre o curador e o curado uma sintonia, como se fosse entre um transmissor e um receptor, fazendo surgir entre os dois uma empatia. Passa a palavra. Quando um determinado acontecimento nos provoca surpresa, como por exemplo, alguém passa no vestibular sem ter estudado nadinha, podemos pensar ou mesmo dizer a essa pessoa que é milagre. Com isso, temos que o milagre diz respeito a um fato ou um acontecimento que nos provoca surpresa, admiração e até certa dose de incredulidade, por se tratar de algo insinuado ou extraordinário em comum. Mas, por influência das certas concepções religiosas, o milagre representa a indicação de uma participação divina na vida das pessoas e nos fenômenos da natureza. E em razão desse entendimento, o milagre também se refere a um ato ou acontecimento inexplicável, caracterizado por uma alteração súbita e fora do comum das leis da natureza, no qual se manifesta seu poder. O que dá grande relevância aos milagres é justamente essa sua origem sobrenatural e a impossibilidade de serem explicados. Ponderando sobre a altitude divina, Leon Denis, 1846 a 1927, um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte de Allan Kardec, escreve o seguinte: o milagre é uma postergação das leis externas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da própria natureza e variar em seus decretos. Passa a palavra. Bem, mais alguém quer se colocar? Eu gostaria, se possível, estar com o microfone fechado. Tudo que foi dito não só é muito importante e totalmente pertinente, é necessário que entendamos que Cristo, sendo o espírito mais evoluído que veio à Terra, ele tinha num grau máximo desenvolvido os atributos dentro de uma magnitude que até hoje nós não conseguimos entender. Mas com base na doutrina espírita atualmente, nós sabemos do atributo divino que possui inclusive certas pessoas, num grau menor, é claro, de configurar aos fluidos as propriedades todas
necessárias para que os eventos que naquele tempo eram considerados milagre possam acontecer. Até foi exemplificado nas exposições já feitas, mas vejam só, me parece oportuno dizer que Cristo, com seu fluido magnético e com os eflúvios que possivelmente ele conseguia manipular, nem é possivelmente, com certeza, ele reconstituía tecidos. Ele acionava mecanismos curativos em função da fé que as pessoas possuíam. Ele conseguia até mesmo eliminar todos os agentes patógenos causadores de moléstias. Então ele praticamente colocava em movimento, num grau muito alto, maravilhoso, como ninguém fez, os mecanismos curativos, criativos e construtivos que fazem parte dos seres espirituais encarnados e que, num grau de potencialidade relativa ao progresso de cada um, à evolução de cada um, existem, estão presentes em nós. Por isso ele associava, sim, com a fé, é claro, e sabia que, decorrente das desarmonias, das transgressões contra as leis divinas, surgiam as moléstias, mas aí já seria um outro patamar, uma digressão, eu diria, né? Dentro da linha que está sendo apresentada. Eu peço desculpas e estou muito feliz por me ter sido dado a chance de fazer esses acréscimos. Tomara que eles possam contribuir para aumentar o entendimento daqueles irmãos que nos estão ouvindo. Porque realmente as potencialidades que Cristo teve só agora começam a ser verdadeiramente entendidas, sem as características de milagre, mas sim como fatos naturais, que um espírito muito alto, como ele foi, o mais evoluído que veio à Terra, podia realizar de maneira tão assim eficaz como, por exemplo, restaurar a vitalidade necessária para que as pessoas em estado de catalepsia ou morte aparente, letargia, pudessem retornar à normalidade como se houvessem ressuscitado. Mas, na verdade, não era a ressuscitação. Então, Cristo, na verdade, realizou trabalhos de cura que eram considerados naquela época milagres, mas para nós são perfeitamente entendidos à luz do avanço científico que nós conseguimos. Desculpe, minha irmã, eu acho que eu talvez, na ordem das coisas, esteja ampliando mais do que devia com as minhas ponderações. Eu agradeço pela oportunidade e passo para ti a palavra, irmã Cris. Não, professor Joel, foram muito bem-vindas as colocações, porque assim o senhor ampliou um pouco o conceito, mas ampliou de forma que a gente entenda, né? Apesar da gente não... Veja, a gente poderia ter só um programa para discutir exatamente a questão dos milagres, né? Mas como não é possível, o senhor nos trouxe, nos lembrou muito bem dos feitos de Jesus, em que muitos atribuem como a ressuscitação, né? E que, na verdade, nada mais foi do que, conforme o senhor explicou, a transfusão de energia, né? Que estava exatamente, restaurando a vitalidade. E é importante também a gente lembrar, já que foi colocado muito bem, né, essa questão do milagre, o que significa o milagre, que para o processo de cura, na verdade, para que ele se proceda, há sempre a necessidade de que a pessoa aceite. Aceite o quê? Aceite as bênçãos, aceite a mudança de postura que se fez necessária, né? Então, veja, a cura em si, além de ser um trabalho com energias, né, o reequilíbrio da energia e tudo mais, é preciso que a pessoa aceite. Porque se a pessoa não aceitar, aquele desequilíbrio, né, que estava gerando aquela doença, se a gente pode colocar assim, ele vai voltar, né? E dessa forma, a cura não vai se proceder. Por isso que Jesus não assume a responsabilidade pelas curas, né? Sempre ele diz que a pessoa auxiliou, sempre que a pessoa cooperou e aceitou para que isso se proceder. Então, dando continuidade, a gente pergunta para Sheila e depois para a Elaine. O que foi o Calvário de Jesus segundo o Espiritismo? Vocês podem nos auxiliar? Uma das primeiras coisas que parece essencial reconhecer é o fato definido
que a crucificação do Cristo deve ser elevada do reino de sua aplicação puramente individual para o reino do universal e do todo. Poderá, talvez, causar alguma consternação o fato de darmos ênfase à necessidade de compreendermos que a morte do Cristo histórica na cruz não estava basicamente relacionada com cada homem em particular que afirme ter tido proveito dela. Foi um grande acontecimento cósmico e suas implicações e seus resultados dizem respeito às massas da humanidade e não especificadamente ao indivíduo. Somos muito induzidos a considerar como um assunto pessoal as muitas implicações do sacrifício do Cristo. O egoísmo do aspirante espiritual é frequentemente muito real. É certamente evidente que, se abordarmos o assunto de maneira inteligente, o Cristo não morreu para que você ou eu pudéssemos ir para o céu. Ele morreu como resultado da própria natureza do serviço que prestou, da nota que emitiu e porque ele inaugurou uma nova era e disse aos homens como viver como filhos de Deus. Ele morreu à morte da cruz para nos mostrar, tanto na forma figurada como através da demonstração real, que a divindade somente pode manifestar-se e verdadeiramente expressar-se quando o homem, como homem, houver morrido, para que o Cristo oculto possa viver. A natureza carnal inferior, como São Paulo gostava de chamá-la, deve morrer para que a natureza divina superior possa exibir-se em toda a sua beleza. O ser inferior deve morrer para que esse superior possa se manifestar na terra. Cristo tinha de morrer para que, uma vez por todas, a humanidade aprendesse a lição de que, pelo sacrifício da natureza humana, o aspecto divino poderia ser salvo. Assim, o Cristo sintetizou em si o próprio significado de todos os sacrifícios mundiais do passado. A crucificação e a cruz de Cristo são tão velhas quanto a própria humanidade. Ambas são símbolos de sacrifício eterno de Deus ao assumir o aspecto da forma da natureza e assim se tornar tanto Deus imanente como Deus transcendente. Com relação a Judas, nós poderíamos dizer que Judas era uma espécie de tesoureiro do ministério de Jesus. Ele que levava a bolsa, conforme consta em João, capítulo 12, versículo 4, e no capítulo 13, versículo 29. Nessa bolsa carregava-se toda a arrecadação de que era colhida as doações, que em sua maioria era ofertada pelas mulheres, e era Judas quem guardava essa bolsa junto de si. Esses versículos dizem que ele tirava o que ali se colocava, por isso era tido como ladrão por João, outro discípulo. Judas era quem mais amava Jesus Cristo, era aquele que era mais fiel ao Cristo, aquele que realmente cria o messianismo dele e que jamais o negaria por medo, como fez Simão Pedro. Porém, a sua crença em Jesus também estava sujeita à teologia da época. Sim, estava Judas totalmente entregue aos desvarios dos mestres e escribas judaicos do tempo do Cristo. Porém, como via o tempo passando e Jesus, sob a sua ótica, nada fazendo, pelo contrário, pregando o perdão dos inimigos e oferecendo a face para ferirem ele, Judas resolveu dar um empurrão e forçar Jesus a lutar. Certamente que Judas morreria por Jesus, porém em combate, porque ele não possuía compreensão da missão que Cristo viera realizar na terra. De certa forma, o mestre compreendia o coração de Judas, o inferno astral em que ele se debatia, as dificuldades que enfrentava. Para ele, não havia diferença de tratamento entre seus apóstolos. Passo a palavra. Sobre o Calvário de Jesus, eu tenho duas considerações para fazer. Primeiro, Jesus demonstrou como nós devemos enfrentar o nosso sofrimento, porque ele, sendo um espírito de elevada hierarquia, um espírito puro, ele não tinha nada para espiar. E ele não reclamou de nada, né? Nem quando colocaram vinagre e sal nas feridas dele, ele não deu um gemido de dor. E nós, com os menores problemas,
Nós muitas vezes praguejamos contra Deus, a gente faz um drama horrível e deixa de aproveitar o sofrimento que poderia ser muito benéfico e trazer muitas lições para nós. E nós temos um passado tremendo para espiar, né? A gente não está aqui para se banhar em água de rosas, a gente está aqui para espiar o nosso passado e para evoluir. Então essa lição é muito importante, como a gente deve enfrentar o nosso sofrimento, com humildade e clamar. Outra lição que o Calvário de Jesus deixa para nós é como o ser humano ainda carrega dentro de si a inveja. Ninguém conseguia aceitar a pureza de Jesus. Isso incomodava os romanos, incomodava as pessoas, né? Uma outra consideração importante sobre Judas é que existem determinadas religiões que ainda malham Judas, né? E ele, pelo que nos traz os relatos espíritas, já é um espírito evoluído. Inclusive teve isso, a reencarnação como Joana d'Arc e depois Joana de Ângeles, né? Que se comunica pela mediunidade de Valdo, um espírito elevado na hierarquia, né? Então Judas já é um espírito que cometeu aquele erro, mas se arrependeu e evoluiu bastante. Passo a palavra. Se me é dado, eu gostaria de colocar que a revolta do povo judeu fazia com que este povo acreditasse muito numa promessa que Moisés fez, que num dia viria alguém mais forte do que ele para dirigir o povo judeu. Então, eles realmente já foi colocado a opinião das pessoas a respeito de Cristo. Esperavam um Cristo forte, um Cristo guerreiro, que iria defender o povo judeu e, inclusive, castigar devidamente, como achavam os judeus que mereciam, o povo romano, que, na verdade, eram uns piratas, escravocratas. E tanto acreditavam que sabe-se na literatura espírita que chegaram alguns a fazer uma biga de guerra, muito bem constituída para que o Cristo que eles esperavam pudesse usar esta biga na sua guerra, porque eles acreditavam que a guerra era ali, naquele momento, os castigos, né? Então, a gente sabe que realmente Cristo foi muito mal entendido, mas Judas, possivelmente, estava num movimento revolucionário, também li um pouco a respeito, dos judeus contra os romanos, e ele tinha tanta fé, tanta crença que Cristo, na hora difícil, iria reagir, e tinha tanta certeza nos poderes de Cristo, que poderia usar seu poder no sentido destrutivo, que criou esta situação, né? Criou essa situação, mas depois ele se surpreendeu, porque viu que Cristo não fez nada do que ele esperava, né? Então ele realmente equivocou-se, mas também era um lutador pelos direitos do povo judaico. Existe essa versão interpretativa para a qual possivelmente deve-se dar um certo fundamento, atribuir, porque realmente não se concebe que um discípulo de Cristo pudesse ser tão mal traindo assim. Mas como Cristo tinha a dupla visão, ele até sabia do que iria acontecer. Por isso que ele mesmo disse na Santa Ceia que fez com os seus discípulos que iria ser traído, e todos surpreenderam-se, né? Não querendo acreditar. Mas ele já sabia que Judas iria ter essa atitude. É aquela coisa chamada dupla visão e pré-cognição, que vem a ser um outro atributo do ser espiritual, a partir do momento em que ele atinge um grau de desenvolvimento maior. Então a gente tem que dar e levar em conta, né? Não como atenuante, mas como fato histórico, que possivelmente levou Judas a trair Cristo, mas na verdade não aconteceu nada do que ele esperava. E Cristo prosseguiu fazendo o seu trabalho, porque ele sabia que ele tinha vindo para viver entre homens imperfeitos, violentos. Ele conhecia, pois ele acompanhou os eventos de manifestação física que aconteceram no Monte Sinai e conhecia bem a natureza do povo judeu e sabia que vinha para o meio de gente muito violenta e muito imperfeitos. Então ele praticamente entregou seus lobos, né? Mas não foi Deus
que praticamente instituiu este fato como forma de remissão dos pecados. Mas quem defende uma causa como Cristo defendeu, ele não se importou de sacrificar a própria vida para confirmar a evidência e a veracidade de todos os seus ensinamentos, que são úteis até hoje para pacificar o mundo, embora estejamos vivendo em momentos tão difíceis nos quais tantos irmãos nossos ainda imperfeitos queiram a guerra. Eu agradeço pela oportunidade de ter feito essa inserção, minhas irmãs. Passo a palavra para então, minha irmã Cris. Muito bem colocado o assunto por todos, né? Não teria nada mais a acrescentar. Assim, vamos dar continuidade, né? Passando para o nosso último questionamento de hoje. E a gente pergunta, então, para o professor Joel. Professor Joel, qual seria o significado, na visão espírita, da ressurreição de Jesus? Depois a gente passa para a Poliana e depois para a Elaine e para quem mais quiser se expressar. Na verdade, existe nos registros bíblicos, e que também são analisados à luz da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, as provas de que o povo judeu naquele tempo interpretava a ressurreição como se fosse um processo reencarnatório. O diálogo que Cristo teve com Nicodemos, senador dos judeus, dizendo que era preciso que o homem nascesse de novo para que pudesse entrar no reino dos céus, embora tenha, de certa forma, sido questionado como um fato não bem entendido, ele já traz em si as informações a respeito da reencarnação. Porque quando Cristo disse, o Espírito não sabe-se de onde vem, nem para onde vai, e o mesmo é dito do Espírito. E aquilo que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos não conseguia entender, mesmo sendo senador dos judeus. Mas Cristo insistiu em outras passagens bíblicas, como ocorreu, por exemplo, no caso da transfiguração, quando no Monte Tabor, ele, na companhia de 3 discípulos seus, transfigurou-se pelo fenômeno de ectoplasmia, possivelmente fornecido pelos discípulos, e adquiriu uma luminosidade extrema. Mudou a sua fisionomia. E apareceram também neste cenário de transfiguração a materialização de Moisés e de Elias, com os quais Cristo falou. Depois deste fenômeno, deixando de lado as outras análises que poderiam ser feitas, os discípulos perguntaram para Cristo por que é necessário que antes venha Elias, antes do nascimento do Filho do Homem. E Jesus disse, na verdade, vos digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, e o mesmo irão fazer sofrer também o Filho do Homem, porque ele tinha a pré-cognição muito evoluída, porque era o espírito mais evoluído que veio à Terra. E então seus discípulos, isso está nos textos bíblicos de qualquer Bíblia, então seus discípulos compreenderam claramente que houvera sido de João Batista que Cristo havia falado. Vejam só, meus irmãos, nesta passagem, como é possível a gente não admitir a reencarnação? De que modo João Batista iria ser Elias? Se não pelo processo reencarnatório, já que João Batista era filho de Ana que tinha parentesco com Maria. Então, na verdade, a reencarnação ficou muito bem escrita, inclusive no Velho Testamento. Nós não vamos dizer todo o texto, mas no Velho Testamento também está escrito que eu, Senhor teu Deus, no primeiro mandamento, na sequência, eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª geração daqueles que me ofenderam, e uso de misericórdia até 1000 anos para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebam bem, meus irmãos, o que aconteceu. Nas ingerências após o cristianismo ter sido possuído pelo poderio romano, começaram as ingerências,
E o povo romano não aceitava que um escravo pudesse ser seu filho na próxima geração. E então foi feito, neste ensinamento que Cristo deixou, através do Velho Testamento, a transformação. E nessa transformação puseram: eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira ou quarta geração. Com base na tradução de documentos antigos, sabe-se, porque Severino Celestino conseguiu constatar esse fato, e Kardec já sabia também dessas verdades através da análise de Bíblias que foram redigidas com base em informações antigas. Então, devido a isso, a Igreja Católica cometeu um grande equívoco, porque não só uma pessoa amaldiçoada pela Igreja seria considerada maldita e sofreria as consequências, mas também todos os descendentes até a terceira e quarta geração. Este foi o grande ônus que a interpretação humana criou contra os ensinamentos de Cristo. Então, a Bíblia está repleta de informações que comprovam que a ressurreição nada mais vem a ser do que a reencarnação. Apenas o povo naquele tempo não tinha o progresso e a conquista evolutiva que hoje nós possuímos para interpretarmos de maneira tão eficiente que realmente nós somos remanescentes de muitas vidas. E só pelo processo da reencarnação é que conseguimos evoluir, progredir e crescer em direção a Deus. Com a palavra, minha irmã Cris. Sou eu que vou falar agora, professor Gel. E eu só queria dizer que o senhor está de parabéns pela explanação. O senhor acabou de dar uma aula fantástica aqui sobre o tema reencarnação e ressurreição. E eu só queria dizer que não tem graça falar depois do professor Joel, porque simplesmente o professor Joel já falou tudo. Então, ficam aí, eu faço das palavras do professor Joel as minhas. E só para acrescentar, eu acho que a gente pode entender também a ressurreição como nascer de novo, mas nascer para a vida espiritual, né? Então, ao desencarnar, ao perder essa indumentária física, nós ressuscitamos na verdadeira vida. Professor Joel, obrigada pela explicação. Passa a palavra. Desculpe, muito obrigado também, viu? Bom, eu faço minhas as palavras da Poliana, porque eu também não teria mais nada a acrescentar. A Elaine também já sinalizou que não tem nada também a acrescentar, porque o professor Joel nos trouxe um ensinamento muito grande, né? Um entendimento de uma forma profunda e ao mesmo tempo fácil de entender realmente o que significou, né, essa ressurreição. E assim, vamos então, só para finalizar, eu trouxe aqui um texto de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, que fala Jesus e a humanidade. Eu vou ler alguns trechos só, porque senão ficaria muita coisa, alguns parágrafos que são interessantes para que a gente possa estar analisando. Então começa. Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho, como convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo, para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Então, aqui a gente vê, dentro desse texto, né, a gente pode compreender que, na verdade, a doutrina, se a gente pode chamar assim, de Jesus, ela não é específica, ela não é destinada, não é a doutrina espírita, não é a doutrina católica, protestante, ou seja, na verdade é um ensinamento de amor. Para quê? Para que o homem pudesse cada vez mais se humanizar, ele trazer esse conceito, né, de ser humano, mais um ser humano superior. Então vejam que bela era a missão de Jesus, né? E ela continua, Joana de Ângeles continua. No seu tempo e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Então, apesar do homem trazer, né, se fazer de durão, de arrogante, de presunçoso, né, muitas vezes agir de forma violenta, a gente percebe
que dentro de si todo e qualquer homem traz uma fragilidade. E essa fragilidade ainda do conflito que existe dentro de nós, entre o ser material e o ser espiritual. Né? Então, na verdade, quando a gente conseguir encontrar esse equilíbrio enquanto encarnados, é que nós vamos estar mais próximos da perfeição, mais próximos de ser o exemplo de Jesus. E ela continua. Após os seus exemplos, surgiu um homem diferente, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele, Jesus, sustentou no amor o pilotes da ética humanizada para a felicidade. Então, Jesus não se prendeu a uma doutrina. Na verdade, ele veio trazer o que seria o amor, a essência desse amor. E nos mostrando, na verdade, que enquanto seres espirituais, nós somos imortais. Ao passo que enquanto seres carnais, né, corporais, a gente pode colocar assim, nós temos um tempo aí de validade ou perecibilidade, como se coloca no texto. Então, daí a importância da gente buscar o equilíbrio e aproveitar para desenvolver o quanto possível esse ser espiritual, que é um ser imortal. E aí a gente coloca, né? Ela coloca ainda, utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Então, Jesus não recorreu a doutrinas, a ensinamentos, né, ou teorias sofisticadas. Ele foi lá buscar no exemplo do dia a dia, na sabedoria da natureza, para nos mostrar o que é, né, na verdade, esse amor, o que é essencial, que muitas vezes a gente tem o dom, se a gente pode colocar assim, de complicar as coisas. E buscando o complicado, nós não enxergamos o que é simples e está diante de nós. Então Jesus vem transformar esse complicado no simples, que é amar a Deus e amar ao outro como a si mesmo, né? Então veja, se eu não me amo, eu não vou conseguir amar ao outro e nem amar a Deus. Então a gente tem que começar de dentro para fora, né? E é isso que ele vem mostrar. Então Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu mistério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, o homem que mais se identifica com Deus. Então Jesus vem nos mostrar aí o caminho a ser percorrido, né? Da gente passar do instinto simplesmente, mas para começar a entender pela razão, e daí sim a gente nos aproximar mais da angelitude, que seria um ser espiritual mais perfeito. E ela continua, nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Então Jesus, na verdade, ele está sempre próximo de nós, ele não está distante da humanidade, ele se fez um de nós, né, para nos mostrar que ele caminha conosco, e não que ele está num patamar diferente. E ela continua, apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Então mostra mais uma vez, né, que nós vamos deixar aquele conceito lá mosaico de olho por olho, dente por dente, e vamos incorporar esse conceito de Jesus, que ele não está mais no alto dos céus esperando, né? Mas que Deus está aqui conosco a todo instante, e por conta disso, de acordo com o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso, se a gente pode colocar assim, a nossa predisposição e conhecimento em reconhecer esse amor e vivenciar, nós vamos estar nos aproximando dele cada vez mais.
E aí, para finalizar, coloca: na tua condição humana necessitas dele, a fim de crescer e saindo dos seus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo, assim, cristificando-te no logro de tua realização plena e total. Então, aqui fica o convite, né, para que a gente possa realmente receber a Jesus, né, para que ele possa nos auxiliar nessa jornada de crescimento, de busca, que estamos todos nós, afinal não somos perfeitos, temos muito aí para melhorar. Ele vem nos dizer que é preciso aceitá-lo, é preciso aceitar esse convite, fazer as renúncias necessárias em termos de egoísmo, de orgulho, vaidade, né, e tantas outras, e esquecendo, na verdade, que nós somos pequenos, mas nos lembrando que nós somos capazes de começar a crescer se colocarmos Deus dentro de nós, né, no nosso dia a dia, nos auxiliando, Jesus nos iluminando o caminho, para que possamos cada vez mais, né, nos tornarmos seres mais perfeitos. Então fica aqui o convite para a gente refletir essa semana em que local nós estamos colocando Jesus ou Deus em nossa vida. Será que ele participa da nossa vida? Será que estamos dando espaço para que ele esteja conosco? Ou o aprisionamos na casa espírita, na igreja, no templo, ou mesmo nos céus, e não os deixamos participar conosco. Pedimos então ao professor Joel que proceda com a prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, mentores espirituais amigos, especialmente da colônia espiritual Maria de Nazaré, mas também todas as entidades espirituais maiores que comungam com os ensinamentos que o Mestre Divino deixou para nós. Suplicamos a vocês, amigos espirituais num sentido bem amplo, em nome de Jesus, que roguem a Deus por todos nós integrantes desta humanidade, que passamos por momentos tão difíceis, os quais são necessários, como causas que nossas imperfeições constituem, ou como reparação por mau uso que tenhamos feito do nosso livre-arbítrio no passado. Criem, amigos espirituais, vibrações de amor, porque vossos pensamentos são modalidades de energias amorosas, terapêuticas e cheias de atributos bons, e envolvam a Terra com vossas vibrações divinas. É a súplica que formulamos a Maria, a Jesus, e encaminhamos a vós e suplicamos a Deus, mentores, amigos, para que tudo isto possa acontecer e assim a humanidade possa utilizar-se destes momentos que o amor divino está ensejando, para que possamos ainda, no prosseguimento da nossa trajetória evolutiva, estreitar nossos laços de relacionamento e obediência e harmonia com as leis divinas, para nos afinizarmos cada vez mais convosco, espíritos que integram as forças do bem, convosco, Jesus, que trouxe seus ensinamentos para a concretização deste bem, e convosco, amado Pai Celestial, que aguarda a chegada dos teus filhos a partir dos momentos em que nos criastes. Ajudai-nos, mentores amigos, ajudai-nos, espíritos que conduzem os eventos da Cavile, bênçãos para os trabalhadores desta casa virtual espírita, e ajudai-nos para que possamos, na nossa perseverança no amor e na paz, sempre usar os ensinamentos de Jesus e lembrarmos dele nos momentos difíceis da nossa vida. Obrigado, Divino Mestre. Obrigado, amados irmãos espirituais, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, né? Desejamos a todos uma noite serena, de paz, com muito amor aí, Jesus no coração.
e um final de semana repleto de alegria e que possamos refletir e trazer Jesus para o nosso dia a dia, para ele fazer parte da nossa vida. Até o próximo programa. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br